Provavelmente tu caiu nesse vídeo aqui porque tu tem muita dificuldade até hoje de conseguir improvisar, você não consegue desenvolver a sua forma de improvisação, e nesse vídeo breve e rápido eu vou te ensinar ou te ajudar pelo menos a como você descobrir o porquê, o que está faltando para você conseguir desenvolver a sua forma de improvisar. A ideia da improvisação, a gente vai fazer uma semelhança com um idioma. Vamos imaginar uma criança pequena que está desenvolvendo a fala, que está querendo falar. O que acontece? O primeiro passo, então, da criança, ela é observadora e ela escuta muito. Isso é a primeira coisa que a criança tenta quando vai tentar desenvolver a fala. Isso a gente observa, né? Se você tem criança pequena ao seu redor, você vai observar isso aí. Ela fica cuidando muito do movimento da boca das pessoas e está sempre com o ouvidinho atento. Então a gente primeiro vai pensar nessa forma de improvisação. Muitas pessoas não conseguem desenvolver a sua forma de improvisação porque não observam músicos tocando, não observam músicos improvisando, entendeu? Esse habitat, digamos assim, da improvisação, esse universo da improvisação, das escalas e do tocar tanto instintivamente, pessoas que têm essa coisa mais natural, quanto pessoas que tiveram um estudo mais aprofundado, a gente precisa observar os movimentos das pessoas, embora a gente não entenda, a criança não está entendendo o que está falando, mas ela está observando e ouvir. Ouvido atento às coisas que estão acontecendo. Por mais que eu não consiga distinguir tudo, mas eu não consigo saber tudo que o cara está improvisando, eu não consigo me dar conta do que ele está usando, de como é que é a forma dele pensar, mas você está ouvindo, indiretamente, intuitivamente, você está ouvindo. Uma forma que você vai absorver aquele conteúdo, que depois você vai descobrir que conteúdo é o que ele utilizou. Então, esse primeiro ponto da criança é muito importante, que é o ponto de observar ao seu redor, ao seu entorno. Então, observar músicos improvisando, né? Mas eu não tenho músicos que tocam na minha casa, na minha família, ou na minha volta, eu não conheço muita gente que toca. Não é só nesse quesito, a gente tem internet, um mundo vasto de vídeos ao vivo, enfim, gravações e vários conteúdos que envolvem improvisação, né? E ouvir, a gente precisa se atentar a improvisos, a solos, a construções. Ouvir é muito importante nesse processo. Depois a criança já está observando e ouvindo, ela começa a tentar aos poucos a falar, né? Porque passando o dia aquilo vai ficando mais familiar para ela. E o que ela começa a desenvolver? As suas primeiras frases, as suas primeiras ideias. Começa com papai, mamãe, água, e ela começa com as palavras, na verdade as palavras em primeiro lugar, e com isso, né, através das palavras, a construção das frases. E a mesma coisa, para nós da guitarra, ou para qualquer instrumento que tu vai estudar improvisação, cara, as nossas palavras são aqueles lickzinhos curtos de 2, 3 notas, a gente forma a nossa palavra. A nossa frase já são licks mais desenvolvidos, e aos poucos a gente vai crescendo o nosso vocabulário. A criança vai aprendendo um vocabulário desde pequeno. Pode ser que quem seja de linguagem, eu não sou de linguagens, mas quem é de linguagens, diga que tem alguns termos mais técnicos para isso, mas a gente vai caminhando nessa forma. Então o primeiro passo, a criança observou, ouviu. Ela começa a construir depois, no segundo passo, suas palavras e com isso as suas frases. E depois ela começa um processo de se ambientalizar, né? De começar a ter um processo de convivência com outras crianças que vão gerar desenvolvimento para ela. Ela vai um pouco a campo tentar testar essas coisas. Ela vai se relacionar. E junto com isso aí, concomitantemente com isso aí, ela vai começando também a praticar o quê? Ela vai começar a praticar os conteúdos. Ela vai para a base. Então ela vai começar a entender aos pouquinhos. Ela vai desenvolvendo seu processo de convivência, né? A criança vai se desenvolvendo e depois nas primeiras séries, agora dando um pouco de um salto, né? A criança começa a aprender um pouco das coisas, né? Depois tem aquela fase dos 7, 8 anos, que é a fase dos porquês, enfim, você vê o desenvolvimento. Improvisação é a mesma ideia do desenvolvimento e eu separo sempre em 3 pilares. É importante você ouvir, observar. É importante você testar o seu vocabulário, certo? E é importante você estudar para aprimorar cada vez mais seu ouvido, e isso é cíclico, cara. Aprimorar cada vez o seu ouvido e também aprimorar cada vez o seu vocabulário. Você vai mudando a forma de falar, você vai mudando a forma de se expressar, e a improvisação é
muito semelhante ao estudo de uma linguagem, né? ao estudo de uma... Exatamente, de a gente aprender um idioma, enfim. Então, pega essa sacada, cara, e agora começa a pensar, e esse é o teu tema com esse vídeo, começa a pensar no teu dia a dia, na tua forma de improvisar. Tu consegue analisar esses 3 passos, esses 3 pilares? Beleza? Então, improvisar começa com a gente ouvindo e observando, aprendendo palavras, frases, criando um contexto de vocabulário e analisando conteúdos, estudando conteúdos. Tem gente que se perde, tem interrompido esses 3 processos, mas eu acredito muito nesses 3 processos para você desenvolver a sua forma de improvisar. O material de improvisação eu tenho no link aqui embaixo, para te também acessar mais canais do nosso canal do YouTube. Você clica aqui, já ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o teu like, eu te espero na próxima, beleza?